Eu lembro muito bem quando eu assisti pela primeira vez O Lobo de Wall Street, um dos grandes sucessos produzidos por Hollywood na última década, estrelado genialmente por Leonardo DiCaprio. Eu simplesmente pensei que era impossível uma história tão esdrúxula como aquela ser verdade. Afinal, estamos falando de um sujeito que não só passou a perna em mais de 1000 investidores em Wall Street em um golpe de 100 milhões de dólares, como também praticou aventuras inacreditáveis, como aterrissar um helicóptero no seu quintal enquanto estava drogado, dirigir uma Ferrari sob o efeito de quaaludes ou insistir que o capitão do seu gigantesco iate navegasse por um mar tão perigoso que fez o barco virar, obrigando a marinha italiana a irem salvá-los. Tudo isso chega a ser inverossímil até para um filme de cinema, mas acredite se quiser, aconteceu. Confesso que nesse caso eu errei duplamente, não somente em desacreditar na veracidade de todos os fatos absurdos que rondam a vida de Jordan Belfort, mas também em achar que era impossível algum banqueiro ou qualquer outra pessoa montar um esquema tão grande e que envolvesse tanta gente. Sim, nós somos brasileiros e como bons brasileiros não desistimos nunca. E agora o povo tupiniquim tem sua própria versão do Jordan Belfort para chamar de seu. Daniel Vorcaro, um bilionário dono do Banco Master que fraudou bilhões em ações e emissões de créditos falsos em um escândalo que envolve tudo que o brasileiro gosta: STF, imprensa, políticos de direita e de esquerda, páginas de fofoca e, claro, muita putaria. Tudo isso sendo vazado pela imprensa é uma história que parece até novela. Tá confuso, né? Calma, meu nome é Davi Pirajá e hoje eu e você vamos nos aprofundar nesse enorme iceberg do caso do Banco Master. E acredite, ele termina onde você menos espera. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos nessa. Daniel Vorcaro sempre foi um empresário conhecido em Belo Horizonte. Formado em economia, ele construiu sua fortuna inicial no setor imobiliário por meio do grupo da sua própria família, o Multipar. Mas como outros golpistas famosos na história, Vorcaro percebeu que se manter no beiço de ouro na qual ele havia nascido lhe geraria um teto. Bem alto, mas ainda assim um teto. Minas Gerais pode até ser o mundo, como diz Milton Nascimento, mas não era tudo. Foi nesse pretexto que Vorcaro decidiu se mudar para o centro financeiro do país, a Faria Lima. Em 2018, Vorcaro assume o controle do Banco Máxima, que já enfrentava algumas dificuldades financeiras, e o rebatizou como Banco Master lá para 2021. Para fazer o banco ter algum respaldo e confiança no mercado, Vorcaro decidiu contratar nomes de peso, como Henrique Meirelles, ex-ministro da Economia de Michel Temer, Guido Mantega, ex-ministro da Economia da Dilma, e Ricardo Lewandowski, que até um dia desses era ministro da Justiça do Lula, além de ministro do STF. Todas essas pessoas eram consultores dos negócios que o Banco Master fazia, na intenção de gerar credibilidade para as operações do banco perante o mercado. E pausa. Tá bom? Essa parte é a parte mais complicada da história e você precisa ter um conhecimento básico sobre investimentos. E pasmem, 74% dos brasileiros não entendem nada de economia financeira. Por isso, fica com essa explicação básica sobre o que é um CDB e o que é um CDI com a gameplay de Minecraft de fundo para a coisa não parecer tão chata assim, né? Tá bom, pessoal, vamos lá, vamos começar pelo básico. CDB é um título de renda fixa emitida pelos bancos. O que isso significa? Você empresta o seu dinheiro a um banco X, esse banco X usa o seu dinheiro para fazer operações financeiras e depois devolvem eles em forma de capital e juros. Esse capital é ditado pelo CDI. Então, quanto maior o CDI que o banco oferece pelo CDB, maior o seu ganho. Fácil, né? Ah, e se o banco quebrar? Sem problema. O Fundo Garantidor de Crédito, mais conhecido como FGC, aparece como garantia para cobrir o limite do seu investimento, o que torna o CDB um produto muito vistoso, seguro e recomendado para investidores novatos ou até mesmo conservadores. Viu? Nem é tão complicado assim. Mas como eu disse, muita gente não faz a menor ideia do que essas coisas significam e ficaram perdidas no rolê. E foi numa dessas que essas pessoas provavelmente resolveram fazer negócio com o esperto. Agora que você já sabe, chega de gameplay do Minecraft e vamos continuar. Bem, o Banco Master atraiu milhares de investidores oferecendo CDBs com rendimentos de até 160% do CDI, um número consideravelmente acima da média do mercado. Mas existem dois problemas aí. O primeiro é que as operações tocadas pelo banco eram de elevadíssimo risco, contradizendo a natureza do produto que eles vendiam para investidores. Mas o que seria altíssimo risco nesse caso, Davi? Bom, um exemplo bem simples e prático
é o caso da empresa Timo, gerida por um atendente de lanchonete que recebia R$ 1.400, mas chegou a movimentar 300 milhões em créditos fraudulentos. Grande mestre do capitalismo, esse aprendeu direitinho no curso. A segunda é que isso fez o Banco Master acumular uma dívida de 50 bilhões de reais, sendo que eles possuíam apenas 38 bilhões em ativos reais a receber. Voa lá! Basicamente, aplicaram um golpe de 12 bilhões de reais na praça, enganando pessoas, jurando que eles tinham um dinheiro em caixa que na verdade nunca existiu. E eu nem preciso te explicar que 12 bilhões de reais é um problema bem grande. Mas, obviamente, Daniel Vorcaro tinha uma solução. E lá vamos nós descer mais um degrau no iceberg. Você já se perguntou para que serve Brasília? Brasília não é uma cidade bonita, Brasília não é uma cidade turística, Brasília é basicamente uma nulidade no meio do país. Não está na lista de coisas mais bonitas feitas pelo Oscar Niemeyer e, vamos falar a verdade, ninguém gosta da nossa capital, ninguém gosta de Brasília. Pior, ninguém liga para Brasília. Se Brasília sumisse amanhã do mapa do Brasil, ninguém sentiria falta. Poderia voltar a ser anexada a Goiás, ninguém iria perceber. Foi exatamente pensando nisso que Daniel Vorcaro teve a genial sacada. Não existe um lugar melhor para se esconder 12 bilhões fraudulentos, senão Brasília. Mas quem aceitaria negociar 12 bilhões de reais roubados, não é mesmo? É aí que entra o velho ditado: por trás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Acontece que Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro, é um sujeito muito bem casado, obrigado. Sua esposa é Flávia Arruda, ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo do Brasil durante o governo Bolsonaro. Por que isso importa? Porque Flávia Arruda foi a pessoa responsável por levar o Banco Master a grandes lobistas de Brasília e fazer Vorcaro conhecer pessoas como Antônio de Rueda, presidente do União Brasil, Ciro Nogueira, presidente do PP, e Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Diante desse networking de qualidade que ele não seria capaz de ter nem na Faria Lima, Vorcaro teve a brilhante ideia de repassar seus ativos fraudulentos para outro banco. Mas não é qualquer banco, era o Banco de Brasília, um banco estatal que atua na capital federal, controlado pelo governo do Distrito Federal. O plano consistia em usar o BRB para absorver o rombo do Master, revertendo carteiras de crédito para o BRB, sabe por quanto? 12 bilhões de reais. Só tinha um problema: essas carteiras eram compostas por ativos de risco elevadíssimo, ou simplesmente eram inexistentes. Mas mesmo assim, o BRB pagou por essas ações como uma medida para socorrer o caixa do Banco Master. Curiosidade, essas transações aconteceram no mesmo período em que o BRB tentava comprar o Banco Master. Existem relatos na imprensa que um certo ministro do Supremo Tribunal Federal consultou Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central Brasileiro, para pressionar e agilizar a venda do Banco Master para o Banco de Brasília. Então eu vou te explicar aqui, na prática, o que aconteceu. Como se não bastasse os 12 bilhões de reais fraudados, Daniel Vorcaro foi tentar institucionalizar o golpe. A ideia não era apenas esconder o dinheiro em Brasília, mas fazer com que um banco público comprasse o Banco Master, transferindo o rombo de 12 bilhões de reais do bolso do Vorcaro para o seu bolso, otário, que paga imposto para tudo nesse país. Imposto esse usado para bancar o judiciário mais caro do mundo. Esse aqui, onde estava a justiça nessa história toda, e é aqui que a gente chega na pior parte do iceberg. E você, que é influencer, ex-BBB, garota propaganda do Tigrinho, esposa de jogador de futebol, ou qualquer outra atribuição que gere fama e riqueza no Brasil de 2026, está querendo otimizar o seu efeito do Monjaro e ficar ainda mais gostosa para curtir aquele camarote chique no Carnaval da Sapucaí ou em Salvador e dar aquela postada de 100 mil likes no Instagram? Seus problemas acabaram. Conheça a Le Hink, sua academia de luxo, localizada no coração dos jardins. A Le Hink lhe oferece equipamentos de treinos mais modernos para fazer você ficar de barriga chapada sem precisar de Photoshop. Além disso, nós oferecemos um ambiente privado e muito bem frequentado por empresários, investidores e figurões da internet. Tudo isso pela pechincha de R$ 3.400 por mês. Le Hink, onde seu cardio sempre vai ser especial. Ok, tudo bem.
todo mundo odeia o Alexandre de Moraes. Mas vamos combinar que essa é de longe a parte mais chata desse vídeo. Porém, a gente tem um problema. Tudo que você viu até agora é pura balela. O escândalo mesmo começa aqui. Então, amigos, apertem os cintos. Afinal, essa é a parte do iceberg responsável por derrubar o Titanic. 29 de novembro de 2025. A data da final da Libertadores. Para os flamenguistas, um dia de glória. Para os palmeirenses, uma noite para esquecer. Para o ministro Dias Toffoli, uma bela cortina de fumaças para se fazer negócios, por que não? O ministro foi de jatinho particular para o Paraguai e em sua companhia Augusto de Arruda Botelho, o advogado mais picareta desse país. Augusto tem um longo currículo que me faz afirmar isso. Ele já foi secretário do governo Lula, advogado de pessoas acusadas na Lava Jato e, obviamente, candidato a deputado federal, esse, claro, não eleito. Atualmente, Botelho atua, veja só, como advogado de um dos diretores do Banco Master, olha só que coincidências. E como bom palmeirense que é, não perderia uma carona para ver o jogo. Afinal, as discussões que ocorreram durante as 6 horas de viagem devem ter sido sobre as estratégias que Abel Ferreira adotaria na partida, e não sobre os inúmeros processos relacionados ao Banco Master que Toffoli relata, ou relatava, né? Mas as relações entre Banco Master e Dias Toffoli vão muito além de meras burocracias jurídicas. Ao falarmos do ministro Dias Toffoli, também estamos falando de empreendimentos da família Dias Toffoli. Tanto que, junto aos seus dois irmãos, José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, formaram uma sociedade de uma empresa chamada Marit, que detinha participações significativas em um belo resort no interior do Paraná chamado Taiaiá. Embora o ministro não figure formalmente como dono, ele é um frequentador assíduo do local, que ganhou a alcunha de Toffilândia, onde, de acordo com pessoas que lá trabalhavam e frequentam, o ministro passou mais de 160 dias nos últimos 4 anos. Tá bom, mas o que tem de mais nesse resort? Tirando o fato de que, em 2021, as participações dos irmãos de Toffoli no resort foram vendidas a um fundo de investimento chamado Arlen. E vejam só que coincidência, esse fundo é gerido por quem? A Reag Investimentos, apadrinhada pelos investimentos e aportes sujos feitos por Daniel Vorcaro, aquele que eu contei lá no início do vídeo. O fato de um fundo ligado ao Master ter pago alguns milhões de reais à família Toffoli, obviamente não deve ter motivado o ministro a retirar as investigações da mão da Justiça Federal do DF e levar para o STF, impor sigilo absoluto sobre o inquérito, determinar que todos os celulares e computadores apreendidos na Operação Compliance Zero, responsável por investigar Vorcaro e outros membros do Banco Master, fossem entregues diretamente ao STF, proibir a PF de usar certas tecnologias de ponta para quebrar a criptografia dos aparelhos e, num ato inédito jamais visto na história da República, nomear ele mesmo 4 peritos específicos para o caso, reduzir o prazo de oitivas de 6 dias para apenas 2 dias, forçando a Polícia Federal a interrogar pessoas sem ter analisado provas dos celulares e, por fim, finalmente, dizer que a Polícia Federal não pode pedir sua suspeição do caso. Realmente, pessoal, recuando absolutamente nada para se ver aqui. Selo de normalidade democrática e institucional. Pera, eu esqueci de dizer que o Toffoli acabou de ser citado nominalmente como uma das pessoas que recebiam mesada direta do Daniel Vorcaro, mas aí eu prefiro não falar para não... Tempos de BBB. Quem vai se pegar na próxima festa? Quem será o líder? Quem vai para o próximo paredão? Perguntas como essas são comuns no cotidiano do brasileiro todo início de ano. Afinal, o Big Brother leva para o horário nobre da TV aberta algo cada vez mais comum: fofocas, intrigas, promiscuidade e entretenimento. Em 2020, essa fórmula foi alçada ao total sucesso quando a Globo introduziu famosos no programa. Porém, esse ano, a grande fofoca nacional concentrada em páginas de fofoca não está no BBB, não está no Carnaval, muito menos na farofa da GK. Não, o grande rolê que vai movimentar as páginas de fofoca se concentram, adivinha só, nas academias lip sync, ela mesma. Aqui entra um dos meus personagens favoritos nessa história, Fabiano Zettel, um empresário com muito bom gosto estético, um dos mais promissores pastores da Igreja Lagoinha e fundador da Moriá 7, uma gestora de recursos voltadas para o público AAA, mais conhecido como os Ricaços do Jardim, local onde a lip sync está.
A posição estratégica que a Moriá oferece a Vorkaro foi muito além de uma mera fachada para lavagem de dinheiro e blá 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 chato. Não, a Moriá, a Lessink e outros investimentos desse tipo davam acesso a um ativo muito mais poderoso, a alta casta de mulheres paulistanas. Sim, meus amigos, todo esse esquema foi montado unicamente para o Vorkaro passar a rola em geral. Estamos falando de influencers, ex-BBBs, apresentadoras, atrizes globais, cantoras e todo tipo de socialite que você possa imaginar. A estratégia era simples. Um ambiente privado somente para pessoas selecionadas que funcionava como uma espécie de vitrine. Ali, Vorkaro e seu cunhado, pastor da Lagoinha, começavam os chavecos e faziam convites para as frequentes festas que eram realizadas na mansão do banqueiro a poucos metros do local. Todo mundo que conhece alguém bem posicionado na Faria Lima sabe o que rolavam nessas festinhas. Vorkaro mantinha uma vida pessoal tão megalomaníaca que tinha um camarote próprio de 40 milhões de reais na Sapucaí e em 2023 chegou a reunir atrações como a Loki, Ben DJ e a dupla The Chainsmokers para um evento multimilionário que foi a festa de 15 anos da sua filha. Sim, inacreditável. E não para por aí. Ele não só mandou asfaltar a BR que levava até o condomínio da festa, como também pagou para que seus vizinhos fossem para acomodações de luxo na capital mineira e não se incomodassem com barulho até tarde. Definitivamente um bom vivente. Pior, todo mundo sabe que está tudo isso registrado no celular do Vorkaro. Já teve até gente dizendo que tem foto de ministro pelado nesse celular. Tudo para manter o elo de poder ainda mais firme e sólido. Eu sei o que você está pensando. Estamos diante de um possível Epstein Files brasileiro, uma vez que todo esse conteúdo foi descriptografado pela Polícia Federal e seus conteúdos já começaram a ser vazados. Desde as informações sobre essas festinhas, até uma lista de influenciadores e páginas de fofoca que estavam na folha de pagamento do Master para produzirem conteúdo a favor do banco. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. O caso Master já é o maior escândalo da história do país. Maior que a Lava Jato, maior que o Petrolão, maior que as Americanas ou que qualquer outro que você possa imaginar. Imagino eu que o desfecho dele não será muito diferente. Ninguém será preso, ninguém será julgado, todos se acham espertos, todos se acham acima da lei, todos juram que podem fazer o que quiser, roubar quanto for num esquema, porque você não é mais capaz de se revoltar, você não é mais capaz de ir às ruas, você não é mais capaz de fazer o que é necessário para que toda essa corja saia pela porta de trás e vá direto para a papuda. No final desse vídeo eu poderia aqui vir com uma revolta niilista sem motivo, mas eu não vou fazer isso. Existe um único grupo político que está nesse momento assumindo as dianteiras, pedindo prisão para Vorkaro, pedindo delação premiada para o Vorkaro denunciar todos que estavam envolvidos diretamente e indiretamente nesse esquema. Esse grupo está sendo liderado pelo pré-candidato à presidência, Renan Santos. E eles estão convocando manifestações em frente ao Banco Master na Faria Lima, em São Paulo. Todos estão ali como iguais. Todos estão ali como pessoas que perderam com o pacto vigente de 88, que não aguentam mais perder. Todas aquelas pessoas estão ali pedindo justiça, pedindo prisão para todos os ministros, secretários, dirigentes partidários, políticos, influencers envolvidos nesse escândalo. Todos estão ali por um motivo que vai muito além de eleger X ou Y, que vai muito além de beneficiar cicrano ou fulano. E eu quero encerrar esse vídeo lhe convidando à revolta. Acesse agora as redes sociais do Partido Missão, acesse agora as redes sociais do Movimento Brasil Livre e veja onde será a próxima manifestação contra o Banco Master. Não se deixe influenciar político picareta, não acredite nessas pessoas. Todas essas pessoas são suas inimigas. Todas essas pessoas te olham e te veem como um... Radicalize-se, revolte-se, não deixe que isso acabe em pizza. Meu nome é Davi Pirajá e se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no meu canal.